minha querida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais esse conteúdo do nosso Rampage. Hoje, eu, Vinícius Amâncio, estou como coordenador de vendas aqui da Ramper, estou com essa presença ilustre, Fernando Liberato. Fernando, muito obrigado pelo convite de estar aqui e se apresenta aí para o pessoal também. Você pelo convite, pela oportunidade de participar com vocês. É sempre um prazer tocar aqui com vocês todos os conteúdos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Fernando Liberato, CEO na Sales Rocks. Muita gente também me conhece da minha passagem pela Aurum. Eu tenho o papel ali de CSO ainda na Aurum, tocando a operação, uma jornada bem longa que eu cumpri. E hoje tenho tocado aqui, liderado essa minha nova startup, a Sales Rocks. Esse é o papel que exerço atualmente. Muito bom. E para poder contextualizar, né? Então, em todos os papos, a gente está buscando bastante isso. A Sales Rocks hoje é uma empresa que está em que estágio, ela está começando, como é que é? Só para o pessoal entender. A Salesforce ela está em early stage, né? Ela foi fundada ali ao longo da pandemia. Eu, ao longo da minha trajetória na Aurum, consegui criar o que a gente chama de um Dream Team, com resultados fantásticos ali. E, de certa forma, minha intenção foi produtizar isso para conseguir levar isso a outras empresas, a outros heads, enfim, conseguir não deixar isso apenas como uma consultoria, mas levar de fato como um produto para que as pessoas pudessem aplicar e conseguir melhores resultados aí nos times de vendas. Legal. Inclusive aqui na Ramper a gente usa, né? Exatamente. E vamos falar um pouquinho então do teu time anterior, que é um time que já estava mais estruturado, que é o que teve a ideia inicial, né, de você criar essa plataforma. Eram quantas pessoas no time, Fernando, a estrutura? O time da Aurum, especificamente ali o que a gente chama da maquininha de vendas que a gente criou ao longo do tempo, ele é composto por 10 pessoas, Legal. sendo 6 atuando como vendedores, 3 como pré-vendedores. Essa era a formação original. Hoje ela mudou um pouquinho, a gente tem mais um pré-vendedor ali no time, e a gente tem hoje uma coordenação, tanto de pré-vendas quanto de vendas. Então, no total, hoje são 12 pessoas dentro desse time. Legal. E quem está ouvindo aqui, né, também para trazer um contexto, porque a gente vai compartilhar algumas coisas da Ramper também. Hoje a gente tem 7 vendedores no time e 5 SDR, sendo que 3 a gente acabou de contratar. E também estamos com 2 vagas abertas aí, né, na verdade com algumas vagas abertas no time de vendas, no time de executivo de contas. E, Fernando, qual que é o ticket médio, cara, também? Porque tem gente aqui que está ouvindo que é ticket alto, ticket baixo, só para a gente se situar. A Auro, o nosso produto é de ticket baixo. Quando eu falo ticket baixo, estou falando de ticket médio de R$ 200 e volume alto. Então, em média, 500 vendas feitas no mês. Para um time de quantos? 7 vendedores? 6? Uau, quase 100 por vendedor. É isso aí, fala legal. É foda. Muito bom, cara. Bacana. Então, assim, deu para ter um contexto, né? Tanto do teu time aqui na Hamper, o ticket médio gira em torno entre 600 e 700 reais por mês. Então, eu falei com a Rafa, né, que tinha um ticket de mais de 2 vezes o nosso. E agora falando com você que nós temos mais de 2 vezes, né, o ticket médio. Então, pô, legal pegar ambos os lados da mesma moeda. E hoje o nosso papo e o tema desse bate-papo vai ser sobre métricas, né? E a Sales Rocks é uma ferramenta muito pautada nisso, porque você tem esse mesmo background de ser uma pessoa muito drivada e, inclusive, de curiosidade, de onde que veio essa veia tua por métricas, ô Fernando? Ela é técnica, né? Então, isso me ajuda. E como hoje a maioria dos gestores de time de vendas ali, de alta performance, é comum você encontrar pessoas que são da área de engenharia, da área de ciência da computação, qualquer coisa do tipo. Esse é o meu background. Eu comecei minha carreira ali como programador e depois fui mudando para a área de negócios. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Como eu já tinha isso na veia, na verdade, foi aplicar um pouco disso ao mundo da venda e sempre olhando ali no sentido de ter engrenagens que rodam em conjunto, fazem ali o sistema como um todo acontecer. Então, se uma dica aí para quem está ouvindo e é programador, dá tempo, né? De vir pro lado bom da força, né? Sem dúvida. Parece uma mudança muito brusca, né? A gente vê normalmente um perfil muito mais introspectivo no profissional de tecnologia como um todo. Mas, sei lá, os tempos atuais já não permitem que você esteja fechado dentro de uma caixinha, né? E eu acho que a partir do momento que você tem a oportunidade de conhecer assuntos novos, se especializar nisso,
você tem condições de pivotar a tua carreira e conseguir entregar, como a gente fala de empresa de tecnologia, quando você tem alguém que consegue fazer o lado de vendas mais relacionado à arte, à persuasão e etc., e ao mesmo tempo consegue embasar tecnicamente ali o porquê de você usar a tecnologia, meio que você fica completo e é muito difícil você perder uma negociação, porque você consegue fazer uma argumentação muito forte e completa ali. Que legal, cara. Muito bom. Conheço ótimos gestores de vendas que são background técnico também, né? Seja engenharia ou programação. Posso citar alguns, inclusive. Mas para a gente poder começar então e trazer um contexto até para poder deixar todo mundo na mesma página, antes de falar de principais métricas e tudo mais, de começar a aprofundar nesse conteúdo que é um oceano de tão grande, mas por que na sua opinião métricas são tão importantes e numa área que, vamos ser sinceros, Fernando, a maioria das empresas no Brasil ainda não levam a venda ainda como arte, né? Vamos lá, eu acho que assim, quando você não olha para um número, você não olha para uma métrica ali, né, você não tem uma direção, por vezes você vai ver estratégias sendo executadas e você não sabe se ela funcionou ou não funcionou. Então a decisão que você toma ela é baseada em feeling e não baseada em algo real, em um dado, em um fato e assim por diante. Então é extremamente importante no mundo moderno que você tem que pivotar rápido de estratégia, ou seja, você está tentando uma coisa e ela não está dando certo. Se eu ficar por feeling, eu vou ficar tentando descobrir o porquê ela não deu certo, ou se é que ela não está dando certo mesmo. Às vezes eu não sei. Eu posso ter, de repente, um problema com a pessoa que está executando a estratégia. Eu posso ter um problema com o produto. Eu posso ter um problema com a pessoa, com o público-alvo, com o meu ICP. Enfim, tem um mundo de possibilidades e de hipóteses e que as métricas elas vêm justamente para garantir que você sabe o que está acontecendo. Então, é como você dirigir no escuro, dirigir com os olhos fechados. Eu não tenho uma direção, eu estou indo. Ah, seja o que Deus quiser. Se der certo, tá bom. Ah, eu tenho muita habilidade para dirigir. Então eu consigo, de certa forma, andar daqui até a esquina com os olhos fechados. É aquela brincadeira. Eu consigo andar sem as mãos numa bicicleta, mas por um período curto de tempo. Se eu quero alcançar um longo objetivo ali, é muito difícil eu simplesmente fechar os olhos e falar, vamos embora, que eu vou conseguir. E as métricas, elas vêm tirar essa cegueira. Ela vem te mostrar que uma coisa que você fez deu certo, que outra coisa não deu, vem te mostrar que você vale mais se investir em um canal ou em outro canal. Então, trazendo um pouco mais para a nossa realidade de vendas e marketing até, eu tenho N canais de geração de demanda. Qual o canal que mais funciona? Eu devo fazer uma propaganda na Globo, ou eu devo colocar um outdoor na rua, ou eu devo investir em Google Ads, ou em mídias sociais? Se eu não tenho métrica, como que eu decido isso? Aí eu vou por feeling, eu vou pelo que eu gosto, eu vou pelo que eu acredito, mas essas coisas mudam muito rápido. E aí, nesse mundo que a gente vive, no mundo de marketing digital como um todo, mais rápido ainda. Então, hoje uma coisa funciona, amanhã ela não funciona mais, e quem vai me responder que ela não funciona mais são as métricas. Então, de uma forma resumida, a importância é tirar a sua cegueira, é dar clareza para o caminho que você está seguindo, vendo se faz sentido ou não faz sentido, tá dando essa direção mesmo para você. Muito bom, cara. Eu gostei bastante do contrapeso que você fez entre pedalar até a esquina ou ganhar uma maratona, né? Ou ganhar, sei lá, uma competição fazendo ciclismo e que é, querendo ou não, um longo prazo. E outro ponto sobre você gerenciar com base no feeling, né? Querendo ou não, cara, aqui na Humphrey, acho que aí na Sales Rocks também, está super acostumado a falar com operações de vendas, né? Aqui nós também, a gente vende para vendedores e, cara, é incrível assim como que a gente vê a quantidade de times por aí afora que ainda não tem métricas básicas, né? Não tem nenhum CRM, por exemplo, para poder metrificar coisas simples e muitas das decisões são tomadas com base em feeling. E até uma historinha que a gente vê, acontece muito aqui na Humphrey, eu acho que é só na Humphrey na China, porque isso não acontece em outro lugar nenhum. O vendedor ele chega e fala, nossa, essa semana eu perdi muito por tal coisa, ou nossa, essa semana foi minha pior semana, o meu pior mês da vida de no show. E aí você vai olhar nas métricas e, cara, tipo, é completamente oposto, na verdade. Assim, às vezes, dificilmente o feeling de uma pessoa bate com a realidade que ela está normalmente falando. E quanto maior o espaço de tempo, semana tudo bem, mas mês ou quarto, cara, você vê que
o sentimento e o feeling está muito baseado nos últimos dias e não em períodos longos. E aí, se eu, por exemplo, baseasse os meus treinamentos com base que os vendedores me traziam de percepção, eu estava ferrado, porque às vezes eu ia tentar atacar um problema que quando eu olhava lá no número não era. E se eu não tivesse o número, né? Então, acho que esse feeling que eu vejo que a maioria das empresas ainda sobrevive vender, cara, é uma grande arapuca, né? Com certeza, assim, você definiu muito bem, não é. Até eu me arrisco como eu tenho essa operação da Aurum, a gente na Aurum vende para advogado, é um outro mercado completamente, mas o sentimento é exatamente igual, não muda nada. Na prática, as pessoas dirigem mesmo com os olhos fechados, elas não fazem ideia do que está acontecendo, e o comportamento do ser humano, quando ele não tem um mindset de dados, quando ele não tem o conceito de data-driven mesmo dentro dele, ele vai sempre lembrar da última coisa que aconteceu. Ele não vai lembrar do restante. Então, se eu falei com um cliente agora, tentei vender alguma coisa e não deu certo, eu vou dizer que nunca, nada está dando certo, que a qualidade do lead não está boa. Pode ser que o último lead que eu conversei era bad fit, era alguém que não tinha o meu perfil. Mas não quer dizer que todos os outros têm essa mesma característica. Porém, é muito difícil você ter o mindset de dados como um todo. Dados virou uma daquelas palavras, né, uma buzzword ali, então todo mundo gosta de falar hoje de dados, de inteligência artificial e etc. Mas pouco é usado isso ainda a favor do vendedor, a favor da gestão e tudo mais. Você bem disse que grande parte das operações sequer tem um CRM. Eu também posso te dizer que grande parte dos advogados sequer tem um software de gestão. Então, a gente ainda é muito atrasado no que diz respeito à transformação digital. Então, se eu não dei nem o primeiro passo, falar de métrica ainda é um assunto muito avançado para muita gente. O ponto só que eu trago, e para finalizar a minha fala dessa parte, é que eu não vejo futuro algum de alguém que não mudar a cabeça rapidamente para esse mindset. Porque senão, a única estratégia que você tem para fazer é a estratégia suicida de você colocar pessoa para trabalhar sem muito entender ali qual é a capacidade dela, o que ela entrega, por que funciona, por que não funciona. Então, essa estratégia ela funciona muito quando as empresas estão naquele estágio de burn cash, onde eu só vou efetivamente queimar dinheiro sem me preocupar com eficiência. Então, quando eu não estou preocupado com eficiência, saber se as coisas funcionam ou não se tornam secundárias. Mas a partir do momento que eu começo a trazer a régua para aumentando ela, imaginando que as pessoas vão entregar mais do que elas entregavam, aí simplesmente essa minha fala ela não é possível se eu não tiver métrica me acompanhando. É impossível eu falar assim, você tem que entregar mais. Ah, mas o que eu entrego? Aí eu preciso começar a medir e aí eu consigo melhorar. Exato. Então, você que está assistindo, né? Você e vocês. Não tem métricas e também não está afim de implementar métricas, bom, aqui talvez não seja o melhor conteúdo, né, Fernando? Então, cara, aqui foi o que você falou, pô, não tem métrica, mas também não quer implementar, infelizmente, né, não tem muito que possa ser feito. Agora, se você está ouvindo já tem métricas, a gente vai falar de coisas avançadas, mas se você ainda não tem, também a gente vai falar de coisas iniciais, né, de métricas as mais importantes, principalmente aqui focados em times de vendas, tá certo? Né, Fernando? Então, aprofundando um pouquinho mais, né, dado que a gente já teve esse contexto inicial, digamos que estamos aqui na mesma página do porquê que é importante. Na sua opinião, cara, é claro que depende, tudo em vendas depende, né? Não tem nada. Se tivesse uma bola de cristal, uma resposta, uma bala de prata, todo mundo tava rico. Mas, na sua opinião, cara, quais são os principais indicadores de um time de vendas? Só pegando carona na sua fala, antes de eu responder, eu concordo, assim, não há um padrão, tá? Eu não acredito em guru, eu não acredito em fórmula mágica, então não tem um certo ou errado. Se eu estou falando para alguém aqui que eventualmente não concorda que um desses indicadores é importante para você, é normal, faz parte do seu negócio. Então, falando genericamente, eu entendo que existem indicadores principais que eles devem estar ali na maioria das operações, tá? Quando a gente fala de número de oportunidades ou de leads gerados, eu preciso saber qual é o tamanho das oportunidades que eu tenho aqui, até para dimensionar meu time, para mensurar a taxa de conversão e tudo mais. Então, é um número básico, é saber a quantidade de leads gerados dentro de um período. Depois, naturalmente, a gente vai ter uma parte desses leads, eles não são qualificados, porque quando a gente usa de marketing digital, a gente atrai quem a gente quer e quem a gente não quer também. Então, por mais que, eu não tenho processo de qualificação no meu time, não uso
o conceito lá de SDR e vendedor. Não importa, a gente sempre vai ter uma camada de clientes que se interessou por nós, mas que depois, de alguma forma, a gente descobriu que ele não era qualificado. Ou porque a gente perdeu sem sequer conseguir um contato com ele. Então, eu não posso dizer que ele era qualificado se nenhum dado dele foi possível estabelecer uma conexão. Então, sei lá, ele não tem telefone válido, ele não tem e-mail válido, ele não tem nada. Ah, mas parece que é um lead super bom, era aqui da Coca-Cola. Tá, mas assim, não adianta, talvez ele entrou como um lead num primeiro momento desqualificado. Até processos que a gente tem de qualificação um pouco mais extensos ali, que aí vão cumprir gatilhos e tudo mais. Mas eu preciso saber, então, quais são os leads qualificados. Medir taxa de conversão é basicamente entender onde é que eu estou perdendo, né? A gente, quando fala de vendas, tem lá o conceito básico de um funil de vendas. Eu vou descendo etapas, na boca do funil está todo mundo lá em cima, e eu vou entendendo em qual etapa que eu perdi, um jeito de medir taxa de conversão. E aí várias outras formas, mas não saber quanto eu converto do ponto A para o ponto B também vai impedir com que eu mexa na minha operação. Ticket médio, uma outra também, porque a gente começou o papo aqui falando, quanto é seu ticket, quanto é o meu? Só que aí a gente não tem como, na hora que eu vou prospectar alguém ou na hora que eu vou receber uma oportunidade, já dizer para ele assim, ó, você só vem para cá se o seu ticket for desse. Então é natural que tenha uma oscilação nesse ticket. Então eu vou ter cliente que vai vir com um perfil pagando mais, outro perfil chega numa média e aí a gente fala ali de um ticket médio. Cara, eu achei super legal até aqui, porque assim, cara, são querendo ou não métricas macro até aqui, né? Tipo, cara, bom, primeiro, você não sabe quantidade de leads, né? O Fernando, porra, trouxe uma explicação muito, muito clara que, cara, assim, talvez se eu fosse começar hoje, Fernando, a medir minhas métricas, é a primeira coisa que eu faria. Eu preciso entender quantos leads num determinado período de tempo, mensal, semanal, diário, quarter, semestre, que eu gero. Leads qualificados, então, né? E aí seria com prospecção, inbound, que foi o que você falou, e aí entra o ticket médio, cara. E aí, complementando o que você falou, o ticket médio, ele tem... aqui na Ramper, por exemplo, a gente fez um estudo bem legal, que também a gente se baseou muito no estudo que vocês fizeram na Auro, né? Então, que daí, querendo ou não, é algo, talvez para um determinado momento que você já tem as suas métricas, você queira aprofundar um pouco mais, mas você estratificar também o ticket médio, né? Então, porra, tem certos perfis de clientes que vão ter certos tipos de tickets maiores, então é muito louco quando você quebra isso numa camada de histórico que você já vendeu e começa a olhar aquilo na prática. Às vezes você vai observar um Pareto, né? Então 80% das suas vendas geram 20% da receita e 20% das vendas geram 80% da receita. E óbvio, pô, esses 20% aqui que geram 80% é o que eu vou olhar, né? Então, estratificar tudo isso é muito foda, né? Análise ali, né? Eu até pretendo aqui com você depois explodir mais oportunidades que a gente tem em cima de cada uma dessas métricas. E aí, sobre o ticket médio, a gente tem um case bem legal para compartilhar mesmo e entender. Eu comecei falando para você que a gente tem na Aura um ticket médio de R$200, mas eu tenho um segundo produto, que aí é justamente esse case que a gente vai compartilhar, onde o ticket é de R$2.000. Então, a gente muda por completo ali, e aí eu vou passar um pouquinho do que a gente aprendeu olhando para essa camada, tá? Então, dando continuidade, o próximo indicador que eu queria trazer é o custo de aquisição do cliente, é a sigla CAC, que a gente ouve muito falar. O custo de aquisição de cliente vai me oportunizar se o ticket que eu cobro desse meu cliente final faz sentido ou não. Por exemplo, a gente começou falando que o ticket médio da Auron aqui no produto, um dos produtos, que é o Astrea, é de R$200. Se eu pensar que para fazer uma venda dessa vai demorar um tempo maior, que eu vou colocar mais esforço, tudo isso faz parte do custo de aquisição do cliente. Então, quanto que eu invisto em marketing? Quanto esforço que eu tenho de vendas nisso aqui? Se essa conta for muito grande, por exemplo, se eu gasto para adquirir um cliente que vai me pagar R$200 por mês, se eu gasto R$20.000 para adquirir esse cliente, a curva é muito longa para compensar. Então, ou seja, a gente fala aqui no mundo de software como serviço, né, como SaaS, a gente tem uma barriga que vem lá embaixo e depois o cliente começa a valer a pena. Porque normalmente a gente gasta mais do que ele paga para mim num único mês. Só que quanto mais eu aproximar essas coisas, mais rentável fica o meu negócio. Então, nesse cenário de R$2.200 para R$2.000,
eu estou jogando lá para frente quando eu vou começar a lucrar com ele de novo. A curva só vai virar positiva lá, né, são 10 vezes mais para que ela vire positiva. E esse cenário até é quase comum de acontecer. O que é difícil é ver, às vezes, 50 vezes mais. Então, aí o negócio se torna praticamente inviável de ser mantido em pé. Tá? Essa clareza, ela é, para mim, super importante e deve ser medido em todas as operações. A E, sequência... Fernando, Pode falar. e dá para calcular também para fora SaaS outros tipos de empresas, tipo serviço, para, sei lá, varejo, enfim. Para qualquer coisa, né? Na verdade, o custo de aquisição de cliente ele não é apenas para SaaS. No SaaS tem essa característica de como eu vou tendo uma receita recorrente no SaaS, de eu entender em quanto tempo aquilo volta para mim. Nos outros mercados, a fórmula é um pouco diferente, mas eu preciso saber também, para adquirir um cliente para minha cervejaria, para o meu bar, enfim, quanto aquilo custa e qual depois é o ticket que ele entrega também. Então, pensando num negócio completamente offline, mas se eu tenho um restaurante, aonde eu faço a publicidade para essas pessoas conhecerem o meu restaurante, etc., tudo é um custo de aquisição desse meu cliente. Quando ele chega, quem recebe ele? Ah, tem uma pessoa capturando na porta do restaurante, eu coloco um vendedor que está oferecendo quais são os pratos que eu tenho, trazendo aquela pessoa até a mesa. Tudo isso também está no custo de aquisição do cliente. E depois eu vou comparar qual é o ticket que ele me paga. E aí eu vou entender essa relação do mesmo jeito. Ah, como que eu fidelizo ele para que eventualmente ele coma aqui mais vezes? E aí o custo de aquisição vai valer a pena. Então eu tenho um cartão de fidelidade que se ele comer 20 vezes, ele ganha um almoço de graça. Então qualquer mercado que você vai falar, é super importante entender quanto custou trazer ele até aqui, para aí depois você poder entender ali o quanto você espera receber de volta daquele cliente. Genial. Avançando um pouquinho depois, assim, tem operações, e aí a quantidade de vendas. Eu conheço várias operações que dizem que, olha, a quantidade de venda não me importa em nada. Então, quando eu explico a respeito desse indicador, eu gosto de trazer um contexto por trás. Dependendo do momento que você está na sua operação, mais importante do que ticket médio é você ganhar market share. Então, existem momentos que o market share, né, então eu ganhar presença de mercado. Uma operação que está early stage, por exemplo, que é o que a gente falou no começo, você está no início da sua vida profissional, não adianta eu pensar que o meu foco é gerar dinheiro. Eu preciso conquistar quantidade de clientes. Ou, se eu não estou em early stage, mas eu estou tracionando e eu quero dominar o mercado, eu preciso ganhar relevância nesse mercado. Então, não importa, por vezes eu vou queimar ticket médio em troca de conquistar mais clientes. Então, essa relação da quantidade de vendas ela vai ser mais ou menos importante dependendo do estágio e do seu objetivo naquele momento. Isso pode mudar. Olha, neste momento, a gente quer ganhar um mercado novo. Imagina que eu tenho uma presença muito regional, pode ser, sei lá, tenho em São Paulo uma presença muito forte, e agora eu quero ganhar o Rio de Janeiro. Ou eu tenho no Brasil uma presença muito forte, eu quero ganhar um outro mercado. Num primeiro momento, se eu quero entrar num mercado ou aumentar minha presença, a receita não é o mais importante, ela é uma consequência. O que é mais importante? Eu ganhar aquele mercado, tendo mais gente comprando meu produto, indo no meu restaurante, fazendo qualquer coisa. Tá? Então, por isso que a quantidade de vendas ela pode ser desprezível em algum momento que eu olhar só para a receita, mas muito importante no momento em que eu estiver exclusivamente olhando para market share mesmo. Legal. E até trazendo um exemplo, Fernando, em cima disso, é o próprio. Que a gente está vendo agora uma briga, né? A gente está vendo o Nubank, que vai abrir a IPO agora, né? Ele está justamente no momento que ele não quer lucro, ele quer market share, é tipo, realmente, ele inclusive lucrou a primeira vez depois de muitos anos, enquanto instituições já muito consolidadas como Bradesco e Itaú querem outro tipo de métrica, já são consolidados, eles querem ter uma lucratividade em cima do cliente maior e cada vez maior, né? Então muda de acordo com o momento da empresa. Isso serve para SaaS, para banco, para varejo, enfim, né? Perfeito. Sim, né? O exemplo do Nubank, ou se a gente der um passinho para trás, o exemplo da chave Pix, por exemplo, era Sim. isso, era claramente isso. As pessoas pararam ali um momento, quando lançou o Pix, para conquistar a maior quantidade de chave Pix naquele momento. Porque, indiretamente, o futuro disso seria conquistar as transações também. Mas veja que é uma consequência a receita. No primeiro momento, eles não estavam fazendo assim, olha, todo mundo que faz transação acima de 100 mil reais me interessa. Não, eu quero que você cadastre sua chave Pix aqui.
traz o seu Pix para mim. O investimento foi todo nisso, porque depois ele vai ser desdobrado numa estratégia secundária ali de monetizar em cima das transações. Então é um pouco muito relacionado a momento mesmo. Tá? Genial. E o último ponto que eu traria, tá? Não menos importante, mas o último é o ciclo de venda. Por que eu gosto de colocar como um dos principais indicadores do negócio aqui? Quando eu vou dimensionar o meu time, quando eu tenho lá número de leads gerados, e eu vou pensar, demoro 1 hora para fazer uma apresentação. Esse cliente aqui, eu vou conseguir, vendedor, Fernando, atender 5 clientes no dia. Sem que eu saiba em quanto tempo ele fecha, eu não vou conseguir desenhar um processo comercial que eu preciso de 5 pessoas, eu preciso de 10, eu preciso de 20 e assim por diante. Então, eu preciso dimensionar o meu time de acordo com a demanda que eu tenho. E essa demanda ela está completamente atrelado a qual é o meu ciclo de venda. Então, o ciclo de venda ele é o tempo que o cliente demora para comprar. Não só nesse cenário de demandar o time, mas também numa importância até de campanhas de marketing, por exemplo. Então, quando eu vou, de repente, lançar uma campanha onde eu espero que gerar 50 oportunidades, e aí eu espero ter uma receita para o próximo mês, né? Vamos colocar a gente aqui num cenário em que, puxa, a gente quer vender 2 vezes mais do que a gente vendeu nesse mês, no próximo mês, e por isso eu vou estabelecer uma campanha de marketing para trazer clientes. Se o meu ciclo de venda é de 90 dias, o resultado é nulo. Eu tenho que fazer outra coisa. Eu vou ter que, de repente, olhar quem já está no meu funil de vendas e tudo mais. Então, não ter o ciclo de venda vai fazer você, de repente, ficar colocando esforço aonde você não tem que colocar. E aí, por isso que eu coloco como um dos principais indicadores também. Que legal, cara. Bom, sendo bem transparente, se uma operação de vendas tiver todos esses indicadores aqui, já está bem encaminhada também, né, Fernando? Com certeza, com certeza. Exatamente. E, cara, algumas delas, inclusive, antes aqui da gente começar, a gente escolheu ali e a gente queria explodir algumas dessas métricas, que são métricas importantes e que também são métricas que, puta, eu acho que muito legal e mais legal do que a gente ficar falando de teoria e, porra, é legal e tudo mais, é a gente trazer um pouco de cases práticos, né? E aí, por exemplo, a gente falou aqui bastante sobre, e aí nesse último caso agora, ciclo médio de vendas, o quão importante é você saber para quanto tempo você espera aquele resultado realmente se converter, porque a área de vendas tem que transformar lead em receita, né? Então, quanto tempo isso pode acontecer e encurtar isso é muito importante, muda o jogo, né? E você poderia citar um pouquinho de como é que foi esse case aí para algo? Claro, vamos lá. Quando o encurtar, e aí eu vou explicar o case que fica mais fácil até do que falar só sobre encurtar um ciclo de venda. Mas imagina que assim, a gente na Aurum começou o produto com uma estratégia de trial, ou seja, com uma estratégia de teste gratuitamente o produto, e o período de teste era de 30 dias inicialmente. Quando eu coloco um período de 30 dias, é natural que ele não vai comprar, ou a maioria absoluta dele não vai comprar antes de 30 dias. Estou esperando que ele teste o produto por um mês inteiro para depois ter a tomada de decisão lá na frente. A gente, de 30, a gente depois diminuiu pela metade, em 15. E a gente viu um espaço para diminuir para 10 dias. Hoje, ele tem uma experiência completa em 10 dias, mas ele compra hoje, em média, em 6 dias. E aí, eu saí de fazer 30 vendas no mês para fazer 500 vendas no mês. Porque aí, como ele gira mais rápido, o efeito até da própria campanha de marketing que a gente está falando é imediata. Então, se alguém entrar hoje, dia 23 aqui, é bem provável que ele vai fechar ainda dentro do mês. Então, me dá a possibilidade de reação e a possibilidade de um crescimento exponencial muito mais rápido. Porque se eu tiver que fazer uma coisa agora para surtir um efeito daqui a 3 meses, eu vou ter um determinado resultado, né? Isso vai me entregar uma determinada receita. Se eu posso fazer uma coisa agora para daqui a 6 dias ter o resultado, é muito melhor. Então, assim, isso muda completamente a dinâmica. Enquanto você tem um ciclo muito alongado, você vai ter uma quantidade de vendas ali menor acontecendo no curto prazo. E você vai ter uma capacidade de pivotar, ou seja, mudar a estratégia atual, muito menor
do que quando você tem um ciclo encurtado. O ciclo encurtado, ele permite muito teste rápido e mudança. Testei uma coisa hoje, não deu certo, eu posso amanhã testar uma diferente. E se ela der certo, ela ainda resolve o meu problema. O ciclo longo, não adianta. Nada que você faça, você pode lançar a melhor campanha de marketing do planeta. Não vai resolver. Não de imediato. Vai resolver no longo prazo. Poxa, cara, animal. E 6 dias, cara, é muito rápido. Que nem você falou, hoje é dia, né? Hoje estamos quase no final do mês, né? A gente está gravando, obviamente, antes do Rampage, de fato, vai ser em dezembro. Mas quer dizer que se você começar uma campanha hoje, na média, vão ter dias que vão fechar esse mês ainda. E lembrando que 6 dias são média, tem gente que é menos, tem gente que é mais, né? Então, que bacana. Num mês como esse, a gente consegue trazer o ticket, o ciclo médio de venda para 3 dias. Por causa de um apelo, a gente trabalha com campanha ali de novembro, Black Friday, enfim, campanhas ali promocionais, e toda vez que você lança uma campanha, você ainda encurta mais o ciclo de venda. Então, isso dá para atrelar a N estratégias dentro da companhia, né? Porque eu consigo trazer muito mais cliente no curto espaço de tempo. Pô, Fernando, animal. Inclusive, ciclo médio realmente deu para perceber que foi um game changer para vocês. Foi o que fez vocês saírem de 30 vendas por mês para 500 vendas, desculpa, por mês, porque é muito rápido, né? Então você planta aqui e já colhe na frente, não precisa esperar. Aqui na Ramo, por exemplo, compartilhando com quem está ouvindo, a gente tem um ciclo de 20 dias, né? Então, para a gente colher dentro do próprio mês, a gente tem que plantar no máximo até dia 11. Porque dia 12, na média, a galera vai fechar no mês que vem, né? Então, por isso que é importante ter na prática isso bem mapeado, porque senão cai naquilo que você falou no exemplo anterior. E aí, tem, por exemplo, outras métricas tão importantes quanto, né? Como, por exemplo, o ticket médio, porque ter alavancas que a gente consegue manejar o ticket médio assim, cara, é muito importante, né? E aí, se você pudesse compartilhar um pouquinho também para a gente poder explodir essa métrica, para a galera que está em casa também, quiser fazer uma parada máxima, mostrar para o chefe amanhã e já ganhar uma promoção. O meu entendimento ali de ticket médio nem sempre eu vou ter mercado suficiente para aumentar uma receita ali baseada em quantidade de clientes. Então, às vezes o mercado ele tem uma quantidade limitada de clientes com aquele perfil, de leads com aquele perfil que eu quero atingir com a minha ferramenta. Mas se a minha ferramenta ela é de alto valor agregado, ou seja, se ela entrega muito para o cliente, talvez eu possa expandir em ticket médio. E aí é um pouco da característica que a gente tem com o produto. Hoje, na hora, a gente tem 2 produtos. São produtos que entregam gestão para escritórios ou departamentos jurídicos, mas que eles estão focados no cliente pequeno, a entrega de valor está limitada a algumas coisas, e outra no escritório maior, na empresa maior, onde a minha entrega de valor é muito maior. E aí, quando você consegue separar essas duas coisas, a maior parte dos advogados do Brasil estão em escritórios pequenos, não no maior. Então, lá em cima, não adianta eu querer dizer que eu quero só cliente do tamanho gigante para ter um ticket maior, porque não existe. Mas o que eu posso fazer como eu entrego muito valor para ele, eu posso aumentar o ticket por cliente, ou seja, eu estou aumentando a entrega que eu faço para ele, posso cobrar mais dele, que vai fazer sentido para todo mundo. Então, é o que tira você, de repente, de uma estagnação de receita, porque você fica cego olhando apenas que, poxa, eu não tenho mais cliente com esse perfil. Tá, mas e dentro do seu próprio cliente? Você tem como entregar mais do que você entrega hoje? Se eu tenho como entregar mais, naturalmente o movimento de ticket médio ele vai subir e você vai ter uma receita consolidada maior. Tá? Então, talvez o desafio e o que a gente fez aqui, a gente empacotou o produto de outra forma para conseguir elevar o ticket médio. Então, se esse cliente maior ele precisava de 5 coisas diferentes, no passado eu vendia uma. E aí depois eu esperava ele comprar outra. Depois eu esperava ele comprar outra. Depois eu esperava ele comprar outra. Não estava bom para mim e não estava bom para ele, que demorava 5 anos para começar a ter entrega completa, e para mim, que ficava recebendo pouco, trabalhando muito, até depois de 5 anos conseguir receber o que eu achava que deveria receber mesmo. A partir do momento que eu mudo essa oferta, digo, não, olha só, você já entra aqui com esse pacote inteiro. Por quê? Porque todos os meus clientes que têm o perfil igual a você, são muito semelhante à sua realidade, precisam de tudo isso. Então, é um pouco dessa mudança que a gente faz e consegue levar a receita.
Que legal, cara. Muito bom. E esse mapeamento inicial, né, entender essa métrica foi muito importante, porque não adianta nada você direcionar o teu produto ou o teu serviço para um mercado muito nichado e cobrar pouco, né? É basicamente você está indo para o cemitério direto, né? É isso aí. Então você precisa entender, né? O mercado ele pode ser muito nichado, ele pode ser muito pequeno, mas aí eu tenho que olhar para o ticket, né? Não adianta eu falar, eu vou ter no máximo 1.000 empresas como cliente, eles vão pagar R$ 100 cada um. É uma conta que não fecha. Eu não vou conseguir executar. Agora, talvez, se é um ticket de, poxa, 10, 15, 50 mil clientes ali, já se torna um valor relevante e minha operação pode parar em pé. Então, essa análise toda que tem que ser feita, e aí estão algumas oportunidades sobre ticket médio mesmo. Muito bom, cara. Genial. E, Fernando, para a gente poder caminhar aqui também pros últimos pontos, né? Acho que para times de vendas e métricas, muitas vezes se espera, e aí se você está ouvindo, né? Dependendo da maturidade do teu time, né? Você pode ter um sales ops, você pode ter um gestor, ou não, é tudo vendedor na selva ali, com o canivete na mão para sair daquela mata fechada sozinho, né? Então temos vários tipos de pessoas ali ouvindo a gente nesse momento. Mas dada a maturidade do time, né, muitas vezes a gente espera do próprio gestor, né, as leituras, espera de um time de operações que traga as métricas já prontas. Cara, acho que na prática mesmo, métricas tem que ser uma cultura de todos, né? Não só do gestor, não só dos seus ops, que é aquela pessoa responsável por métricas, né? Não só do vendedor, que tem que se debravar sozinho. Como que você lida, cara, com relação aí, falando culturalmente mesmo, métricas em um time comercial maduro? Aqui na Auron, a forma como a gente lidou com isso foi transformar como parte da nossa cultura mesmo. Então, a gente quer tanto, ou a gente não entende que esse caminho não é uma opção. As pessoas precisam se basear em fatos e dados, e aí isso faz parte do nosso código de cultura mesmo. E aí, para desdobrar para o time, é muito o que eu trouxe até aqui. Se o time não conhecer qual é o real momento em que ele está, ou seja, vou colocar aqui o caso de um vendedor em si. Se eu não sei qual é a minha meta, o quanto da meta eu já realizei, os motivos que eu estou perdendo, as oportunidades, etc., como que eu vou conseguir melhorar o meu resultado naquele período? Por mais que o meu gestor me traga, eu não vou acreditar que aquilo é realmente o que está acontecendo, porque para mim aquilo não é uma verdade, eu não conheço, eu não entendo. Então você fica sempre jogando um jogo sem saber o que está acontecendo. Então, quando você tem esse alinhamento total, e aí você faz um processo todo de capacitação das pessoas para conseguir interpretar as métricas, para conseguir entender a importância dela, você mostra para a pessoa que aquele número ajuda ele a alcançar um resultado melhor, aí a pessoa entende que é um aliado dele e não mais alguém que está cobrando ele. E aí a pessoa insere aquilo no dia a dia dele. Então, como a gente trabalha, por exemplo, na minha operação do Astreia, que é volume, o vendedor aqui ele sabe. Se ele não fizer 5 vendas no mínimo num mês, desculpa, 5 vendas no mínimo num dia, ele vai complicar muito a rotina dele do próximo dia. Então, em geral, eles aprenderam que, em média, eles vão fazer 5 vendas num dia. Não estou num dia bom, não consegui fazer, as oportunidades não deram certo, o cliente não apareceu para reunião, qualquer coisa do tipo que faz parte da nossa vida aqui de vendas. Ok, no outro dia, ele já vai correr atrás de 10. Ele vai olhar para a métrica e continuar olhando. Então, mesmo a métrica mais simples de quantidade de vendas, ela está inserida no dia a dia dele. Ela não é algo que ele vai olhar lá na frente e discutir, faltando um dia, faltam 50 vendas. É impossível, você não vai bater essa meta aqui, porque agora não tem o que fazer. O cenário que a gente vê muito ainda por aí é esse. O vendedor ele fica esperando alguém cobrar ele, e no que ele cobra, é cobrado lá na frente, ele diz, poxa, mas agora é impossível bater essa meta. Não é justa a cobrança que você está fazendo. Puxa, ele podia ter olhado para isso o mês inteiro. O número estava ali, mas faltou nele esse olhar mesmo. Por isso que a gente desenvolve muito essa capacidade, esse mindset de dados mesmo ali, para as pessoas ficarem olhando todos os dias, todas as horas ali para isso mesmo. Que legal, cara. E como esses dias e o tema, na verdade, de muitas das entrevistas que a gente está fazendo aqui, Fernando, é de alta performance, né? Inclusive, vocês da Sales Rocks adoram esse termo, né? Alta performance, o time teu da Auron,
Cara, eu arrisco dizer que é o que eu conheço, assim, ou mais alta performance, ou um dos mais com certeza, mas eu arrisco dizer o mais. E ter métricas é uma cultura de time de alta performance, mas também de vendedores top performance. Então um vendedor, por exemplo, que ele é muito bom no que ele faz, cara, ele sabe o funil dele de cabo a rabo, ele sabe os motivos de perda que ele mais perde, que ele menos perde, ciclo médio, ticket médio, onde que ele está em comparação com o time, né? E eu vejo que às vezes, muitos lugares, inclusive eu já fiz alguns bens com vendedores que eram muito bons, que nem todas as métricas a empresa fornecia para ele, mas ele tinha. Ele ia lá nos controlezinhos dele e, cara, a mínima noção, assim, não necessariamente 100% correto, mas a noção ele tinha, assim, sabe? E ficava ali olhando. Então, além de ter técnica, tem que ter também esse olhar um pouco analítico, né? É o que vai tirar ele da escuridão, é o que vai dar conforto para ele. É o termo, também um termo da moda, mas previsibilidade. Como é que eu vou ter previsibilidade se eu não sei onde eu tô, por que eu tô aqui, o que aconteceu, onde eu estava nesse mesmo lugar no período passado? Então, às vezes, o vendedor olha para mim num momento daquele de uma pequena crise ali, mas imagina que ele está numa semana ruim. E a gente sempre vai ter um dia bom, um dia ruim, uma semana boa, uma semana ruim. Faz parte do jogo. E aí, no momento em que ele está naquela semana ruim, se ele não consegue olhar para um período anterior e ver que aquela semana ruim aconteceu e que ele venceu e atingiu lá na frente, ele entra numa escuridão gigantesca. E aí ele não consegue sair daquilo. Por isso, quanto mais acesso ele tiver fácil à informação, melhor vai ser para ele ter essa capacidade de reagir a esses momentos não tão bons, ou para ele ter uma tranquilidade de saber, poxa, hoje, esse mês aqui eu estou andando bem, eu estou aqui olhando para uma, sei lá, se eu for olhar para um conceito básico ali de month to date, que a gente chama, então, no mês inteiro, só que eu trago para a data atual e penso qual é o meu resultado hoje, quanto eu deveria ter hoje vendido e quanto eu vendi de fato. Ah, eu estou onde eu deveria estar. Ah, então a chance de eu bater a meta é muito maior. Agora, lutando no meu mês e não sei se hoje, dia 23, eu deveria ter vendido 10 ou se eu deveria ter vendido 50 mil. Aí eu vou deixar para o último dia olhar o resultado. Você não tem capacidade de reação, né? Basicamente é isso. Animal, cara. Perfeito. E aí, pra gente poder caminhar pro final aqui, queria fazer uma provocação para você. Inclusive, a gente gravou um webinar uma vez com ele como host e ele fez a mesma provocação. Se você, cara, pudesse dar uma dica para a pessoa que está ouvindo a gente, o Fernando, que dica que seria? A dica que eu dei naquele evento foi muito parecida com o que eu vou dar agora, mas basicamente assim, invista em análise de dados da sua operação. Saia da escuridão e saia da escuridão através de dados mesmo. Nem que seja, comece a levantar do básico mesmo. A gente falou aqui sobre os indicadores, tira esses indicadores do papel ali inicialmente, coloca eles em, se você não tem sofisticação, que seja numa planilha, em qualquer lugar, mas começa a comparar as coisas, começa a entender o que de fato está acontecendo na sua operação, comece a mensurar as coisas. Essa é a palavra principal, que comece a entender. Levantei uma campanha, quantas pessoas clicaram lá num banner que eu coloquei, clicaram, quantas pessoas cadastraram no formulário, quantas pessoas fizeram tal coisa, quantas pessoas eu vendi. Então, cria essa mentalidade inicial, depois você expande para ela, depois você usa a inteligência artificial, se quiser, mas use a inteligência que todos nós temos, a inteligência humana mesmo, a seu favor. Saia um pouco só do feeling, porque a gente erra pelo feeling. E a gente tem que se entender. Agora, quando você olha para um dado, você pode fazer uma análise errada, mas a partir do momento que você comprovou que aquela análise está certa, a capacidade que você tem de expansão é muito grande. Então, só compartilhando que naquele momento que eu te perguntei e eu dei a minha contribuição foi contrate um Sales Ops, que é esse profissional que vai ser capaz de fazer isso no momento zero, se for possível, da superação. Para mim, é mais importante hoje você contratar ele até antes mesmo do vendedor, porque vai ser ele quem vai conseguir dizer se o vendedor está performando bem, mal, se ele tem condições de performar bem, mal, se as campanhas estão funcionando ou não estão. Senão você vai cair num caminho inevitável de ficar fazendo trabalho braçal, colocando mais gente para executar o mesmo trabalho e sem foco nenhum em eficiência. Isso vai funcionar? Vai, por um tempo limitado. E a gente sabe que a maioria das empresas não tem como um objetivo um tempo limitado de vida. A gente pretende atingir, como a gente falou aqui no início, correr uma maratona e não correr uma corrida de 100 metros. Então a gente vai precisar investir nesse sentido.
Maravilha. Vai funcionar até a esquina, né? Mas Exatamente. maravilha. É, acho que em cima desse lance, né, de métricas, eu vejo que a gente vê padrões no mercado, né? Times de alta performance têm sim métricas e aqui na Hamper a gente utiliza métricas também bastante e como ele falou, assim, a mesma planilhazinha que a gente usava lá atrás, né? Eu já mostrei lá pro Fernando, tem muito que melhorar, claro, mas puta, querendo ou não, já dá um senso de direção assim muito. Então não precisa de ser, puta, um negócio, né, uma ciência de foguete, né? Como que eu vou botar um foguete daqui até na Lua? Não precisa de ser, mas você precisa minimamente. E outra, tem ferramentas hoje que te ajudam super hiper nisso, por exemplo, a Sales Rocks é uma ferramenta pautada em cultura de métricas de time de alta performance, que ele pode te ajudar. Você não fez Java, mas eu fiz, viu? Então, fica tranquilo, que aqui no o intuito não... Hã? O intuito aqui não é Java, mas enfim, deixei a minha contribuição. Fernando, cara, muito obrigado mesmo pelo papo. Foram ótimos minutos aqui. Você sempre um monstro e com a legitimidade que você tem de ter construído o que você construiu até aqui e agora de ter esse give back, né, de devolver para a comunidade. Então, obrigado demais por contribuir. Quer deixar algum recado final também? Como é que as pessoas te encontram, enfim? É um prazer para mim, sempre que eu puder contribuir, eu estarei presente. Vocês sabem que tem essa liberdade para me chamar para qualquer conteúdo. É um grande prazer, como você falou, faz parte do que eu entendo como give back, devolvendo um pouco do tanto que eu aprendi com o mercado para construir tudo isso, né? Eu falei para você, eu não acredito em fórmula mágica nem nada. Isso foi feito com muito trabalho e com muita contribuição de todo mundo. Então, quem quiser conversar mais comigo, o LinkedIn é o melhor caminho, Liberato Fernando. Fiquem à vontade para me adicionar e, na medida do possível, eu vou atender todos vocês. Perfeito. Também queria agradecer, né, também por ter aceitado. E pessoal, esse foi mais um conteúdo, métricas para time de alta performance. Então tomara que tenha ajudado você ou que venha ajudar você, seja vendedor, gestor, diretor, dono da tua empresa. Espero você no próximo conteúdo, então não perca os próximos que estão animais e um forte abraço. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal.